Muito bem, rapaziada, vamos aqui dar o pontapé inicial nessa nossa série de análises dos prospectos desse próximo draft da NBA, falando sobre o que é, na minha opinião, o melhor prospecto dessa classe, o prospecto mais talentoso dessa classe, que é o guard de Kansas, Darren Peterson. Tá? Pra mim, o Darren Peterson é o número 1 dessa classe. Tá? Eu tenho ele como o melhor prospecto. É um jogador... Cara, é um jogador incrível, assim. É um craque, é um cara que você vê jogar e... Mano, você vê uma futura estrela da NBA ali. Ele te passa essa sensação e no decorrer desse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre o porquê que ele é o melhor prospecto, do porquê que ele é o principal nome dessa próxima classe, que é extremamente talentosa, é uma classe recheada de talento, e pra mim ele é o maior talento da classe. E aí vamos aqui falar sobre ele. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, né? Não deixe também de comentar a sua opinião sobre o Darren Peterson, quero saber o que você pensa sobre ele. E bora trocar ideia sobre esse craque chamado Darren Peterson. Vamos lá, primeiramente, quem é Darren Peterson? Darren Peterson é um combo guard, ou seja, é um jogador que pode atuar tanto como armador, como também como ala armador, por isso ele é um combo guard. É um combo guard de apenas 19 anos, jovem pra caramba, muito novo. Ele jogou essa última temporada universitária por Kansas, teve alguns problemas de lesão, né? Infelizmente ele ficou fora de alguns jogos, teve limitações de minutos, né? Teve muito problema na coxa, teve problema no tornozelo, teve problemas com cãibras também durante os jogos. Então ele não teve uma temporada 100% saudável, só que mesmo assim ele entregou atuações incríveis, números incríveis, e ele de fato ele mostrou muita coisa boa, né? Uma das principais características positivas do Darren Peterson, e talvez seja a sua característica mais marcante, é a capacidade absurda que ele tem de pontuar nos 3 níveis. Ele é o famoso 3-level scorer, um cara capaz de pontuar bem na curta, média e longa distância. Um cara que executa todos os arremessos necessários. Ele tem uma facilidade incrível de converter arremessos difíceis. Ele é um jogador, mano, que quando você vê jogar, ele passa a sensação de que tudo é fácil, sabe? Parece que tudo é fácil pro Darren Peterson. Um step back pra 3 contestado é fácil. Um step back no mid-range contestado saindo da screen é fácil. Uma puta infiltração com a mão esquerda, com o pivô contestando é fácil. Tudo pra ele é fácil. Tudo pra ele é fácil. É um jogadorzaço, é um scorer de altíssimo nível, um cara que pontua bem em isolation, saindo de screen, fora da bola. Ele tem essa característica de também produzir bem sem ter a bola nas mãos. Ele arremessa muito bem catch and shoot. Então, ele é um scorer, assim, elite. Ele é um scorer elite. Na criação de jogo, né, no lado playmaker, ele é bom. Não é o seu ponto forte. Não é o seu principal ponto forte. Ele não é um playmaker de altíssimo nível. Mas ele é um bom playmaker, sabe? Cria bem saindo do pick and roll. Consegue conectar bons passes ali em lobbies, né? Ele consegue criar. Ele não é um jogador que só pontua. Não, ele cria, tem um passe ok. Não é o seu principal ponto forte, mas não chega a ser um ponto fraco. Não chega a ser um ponto fraco. Uma coisa que me agrada muito nele é a capacidade que ele tem de impactar também na defesa. Muitas vezes a gente vê prospectos extremamente talentosos no ataque e que não conseguem ser efetivos na defesa. O Darren Peterson não. Ele é muito bom no ataque, mas ele também é muito bom na defesa. Ele não é um defensor de elite, eu não colocaria ele como um dos melhores defensores da classe, mas ele é um bom defensor. Ele é um bom defensor, ele tem um tamanho posicional muito bom, né? 1,98 com, se não me engano, 2,3 de envergadura. Deixa eu até conferir aqui, para não dar informação errada, mas eu tenho quase certeza que ele tem 2,3. Cadê? 2,8, desculpa, ele tem 2,8 de envergadura. Então, assim, é um tamanho muito bom, uma envergadura absurda. É um jogador que cobre muito bem espaços. Ele tem um instinto muito bom para roubar a bola, né? Para forçar turnover, para desviar passes. É um jogador que defende bem na ajuda, mas também tem um bom trabalho no on-ball, né? Consegue marcar bem no mano a mano. Acho que
navegando entre as screens, ele não é tão bom. Às vezes ele fica preso em alguns bloqueios, mas no geral eu vejo ele como um cara muito capaz de impactar na defesa. É um cara que não vai precisar ser escondido na defesa, muito pelo contrário. É um cara versátil, né? Pelo tamanho dele, pela envergadura dele, ele consegue defender tanto guards como até alas. Então, eu adoro esse aspecto two-way do Darren Peterson, né? Muito bom no ataque, mas também é bom na defesa. Obviamente, ele não é um prospecto perfeito, até porque nenhum prospecto é perfeito. Todos têm defeito e ele não é diferente. Ele tem alguns pontos de melhoria. Um dos principais é a seleção de arremessos, né? A shot selection dele. Eu acho que de vez em quando ele força alguns arremessos que não tem por que forçar. Ele tem, às vezes, a oportunidade de tentar um arremesso mais fácil, de tentar uma infiltração fácil, e ele opta por um arremesso mais difícil, né? Às vezes ele sai de uma screen e tem todo um corredor para infiltrar, e ele tenta um arremesso de 3, ou ele tenta um mid-range contestado. Então, a seleção de arremessos dele não é a ideal, né? O que acaba diminuindo um pouco o seu aproveitamento em certos arremessos. Mas é algo que, assim, é facilmente ajustável. Todos os pontos negativos que o Darren Peterson tem são pontos que vão ser corrigidos naturalmente. Ele não tem nenhum defeito gravíssimo que não dá pra ser corrigido, não. Shot selection, irmão, a experiência vai fazer ele melhorar. Outro ponto, leitura de quadra. As leituras dele de vez em quando não são as ideais. Às vezes ele não consegue ler direito a defesa. Às vezes ele tá vendo que a defesa... Às vezes ele não percebe que a defesa vai dobrar nele, ele acaba cometendo turnover, não antecipa tão bem dobras. Mas isso é algo que ele vai pegar com o tempo, entendeu? Ele vai pegar com o tempo. Então, todos os pontos negativos que eu enxergo no Darren Peterson são pontos negativos que vão ser facilmente corrigidos. Facilmente corrigidos. O ponto negativo que talvez seja o mais preocupante da galera é a questão de lesão. É que ele realmente machucou muito nessa temporada. Inclusive, é o que pode fazer ele não ser a primeira escolha geral. Se fosse 100% talento e maior teto da classe, ele seria a primeira escolha, pra mim, assim, indiscutível. Apesar de termos outros ótimos prospectos, como Ken Boozer, como AJ Dibantza, que é outro monstro, eu acho o Darren Peterson bem mais talentoso do que esses dois. Só que pela questão física, pelas lesões que ele sofreu, pode ser que o time que tiver a primeira escolha tenha um pouco de receio de escolher ele e acabar pegando um jogador que não vai conseguir ficar saudável. O Scoot Henderson, entendeu? O Scoot Henderson. Pode ser que o time tenha medo de pegar o novo Scoot Henderson, entendeu? Que era também um guard absurdo, um potencial absurdo, só que não conseguiu ficar saudável nos seus primeiros anos de liga. Então, as lesões talvez sejam um ponto de mais dúvida no Darren Peterson, mas eu, sinceramente, não me preocupo muito com isso. Pode ser que eu quebre a cara daqui a alguns anos, como eu quebrei com o Scoot Henderson. Eu também hypei muito o Scoot e ele é uma decepção. Talvez daqui a um tempo o Darren Peterson seja também uma decepção. Só que pelo talento que ele tem, pelos pontos positivos que ele tem, cara, eu, sinceramente, jamais deixaria a oportunidade de pegar ele e passar. Assim, independente do time que tem a primeira escolha, se eu fosse o GM, eu selecionaria o Darren Peterson sem pensar duas vezes. Até pela versatilidade do Darren Peterson, né? Por exemplo, vamos supor que Indiana tem a primeira escolha. Pô, Indiana já tem um Haliburton, será que vale pegar um outro guard? Vale, porque o Darren Peterson, ele não precisa ser o point guard. Ele pode ser o shooting guard, ele pode jogar fora da bola, ele joga bem fora da bola, entendeu? Wizards, o Washington Wizards tem um Trae Young, pega o Darren Peterson, ele e o Trae Young seriam um backcourt incrível, inclusive pelas questões defensivas do Darren Peterson, ele seria um ótimo jogador pra jogar ao lado do Trae, pra cobrir a defesa do Trae, que não existe, entendeu? O Brooklyn Nets cheio de armador, pega o Darren Peterson, por quê? Porque ele vai ser o melhor armador do Brooklyn disparado, entendeu? Então, pra mim, não tem uma justificativa plausível pra não pegar o Darren Peterson na 1. Não tem, entendeu? Pra mim, ele é o melhor prospecto, o melhor teto. E, repito, os defeitos que ele tem no jogo são defeitos que serão consertados com o tempo na NBA. Talvez ele tenha algumas dores de crescimento, como qualquer prospecto tem, como o Cooper Flagg teve, como o próprio Wembanyama teve, entendeu? Ele vai ter dores de crescimento, mas, cara, eu acho que em pouco tempo os defeitos dele vão ser corrigidos, entendeu? Porque são coisas fáceis de serem corrigidas. Não é mecânica de arremesso, não é... Não, são problemas simples. De leitura, de seleção de arremessos. Coisas que a experiência vai dar pra ele. Então, ele pra mim é a primeira escolha. Eu selecionaria ele sem pensar duas vezes. Ele é o melhor prospecto, é o melhor talento, é o maior teto da classe. Na minha opinião, o Darren Peterson, ele é o melhor guard a chegar no draft.
desde o Cade Cunningham, sabe? E sinceramente, eu até prefiro o Peterson como prospecto do que o Cade como prospecto. O Cade era um prospecto incrível, mas eu acho o Darrell Peterson até melhor do que o Cade era como prospecto. Então, se pá, ele é o melhor guard desde o Anthony Edwards. Que aí sim eu achava o Anthony Edwards mais prospecto do que o Darrell Peterson. Mas a disputa é pau a pau também, cara, porque ele é um armador incrível. E ó que a gente teve outros ótimos guards chegando, né? Depois do Cade Cunningham. Teve o Cade, teve o Dylan Harper, que é muito bom, o Stephen Castle, o Scoot Henderson. Só que pra mim, o Darrell Peterson é melhor do que todos esses, como prospecto, obviamente. Então, é aquele cara que chega no time pra ser a estrela, entendeu? É um cara que em pouco tempo, se ele seguir o caminho que é esperado, em pouco tempo ele vai ser All-Star na NBA. Ele chega, dependendo do time que ele cair, ele chega pra ser franchise player, né? Ou pra já, né, ir galgando o espaço dele como franchise player. E é um jogadorzaço, sabe? Falando de comparações, uma comparação que muita gente faz e que eu acho plausível é com o Devin Booker, né? Muita gente compara o Darrell Peterson com o Devin Booker, especialmente pelo aspecto de ser um three-level scorer, de ser um cestinha nato, de conseguir executar todos os arremessos possíveis. Então, é uma comparação que eu acho válida, mas pela defesa do Darrell Peterson, eu acho que ele é até melhor como prospecto do que o Devin Booker era. Outras comparações que eu faria com o Darrell Peterson, que eu acho plausíveis, é com o Maxey, tá? Do Philadelphia. Acho que os dois têm muitas semelhanças no jogo. Claro, o Darrell Peterson é um jogador maior, né? Mais alto, com envergadura maior. Só que ambos são combo guards, ambos são jogadores rápidos, velozes, que pressionam muito bem o garrafão com infiltrações, com drives, ao mesmo tempo que são ameaças também na longa distância. São dois armadores que têm características defensivas interessantes, né? O Tyrese Maxey, apesar de não ser conhecido pela defesa, ele é um cara que rouba muita bola, que dá toco, que força turnover, assim como o Darrell Peterson, né? Então, eu acho que daria pra dizer que o Darrell Peterson, ele pode ser uma versão mais alta e mais refinada do Maxey. Acho que daria pra dizer isso. E outra comparação que eu faço, e eu sinceramente torço pra que a carreira dele seja melhor do que a desse cara que eu vou comparar, mas falando de estilo de jogo, eu gosto muito da comparação com o Brandon Roy, né? Eu acho que muitos de vocês não devem saber quem é o Brandon Roy. Ele foi um cara que foi um fenômeno nos anos 2000. Fenômeno, né? Jogou no Blazers, né, junto com o LaMarcus Aldridge. Jogadorzaço, cara. O Brandon Roy, ele era um craque. Ele também tinha esse aspecto de fazer tudo parecer fácil, né? Tudo parecia simples pro Brandon Roy. Tanto que o apelido dele era The Natural, porque tudo parecia natural pra ele. Executava arremessos impossíveis com uma facilidade incrível. Era gigantesco fechando jogos. Empilhou game winners na carreira dele. Só que por conta de lesões, por lesões graves, ele acabou se aposentando muito cedo, né? A carreira do Brandon Roy acabou sendo muito curta na NBA. Mas falando de estilo de jogo, o Peterson me lembra o Brandon Roy, mano. Me lembra o Brandon Roy. Claro, torço para que ele tenha uma longevidade muito maior do que o Brandon Roy teve, mas se ele conseguir ser essa versão mais saudável do Brandon Roy na NBA, vai ser incrível, cara, porque o Brandon Roy, ele tinha tudo, mano, para ser MVP da liga, para liderar o Blazers por um título, porque ele era incrível, mano, ele era um jogadorzaço, só que ele sofria muito com lesão. Tomara que o Darrell Peterson siga um caminho diferente, mas estilo de jogo ele me lembra muito o Brandon Roy. Então a minha comparação do Peterson seria esse mix de Devin Booker com Maxey e uma pitadinha de Brandon Roy. Acho que essa seria a comparação perfeita pro Peterson. Eu já vi algumas pessoas comparando ele com o Kobe. Acho meio too much. Eu prefiro ter um pezinho mais no chão. Mas eu já vi algumas pessoas comparando ele com o Kobe pela questão de ser um scorer nato e por ter uma boa defesa. Absurdo total falar isso não, tá? Mas eu acho que a comparação com Booker, Maxey e Brandon Roy são mais realistas, né? O Kobe seria assim, seria o ápice do ápice pro Peterson. Seria o ápice do ápice. Se ele se tornar o Kobe, é surreal, entendeu? Ele tem o arquétipo. Dá pra dizer que ele tem o arquétipo do Kobe. Mas, enfim, eu prefiro as minhas comparações mais pés no chão com Booker, Maxey e o Brandon Roy. Mas assim, cara, no geral, é um jogadorzaço, é um avião. É um avião e que, pra mim, deveria ser a primeira escolha geral. Pode ser que ele não seja, pela questão das lesões, mas eu não pensaria duas vezes se eu tivesse a primeira escolha. Seria Darrell Peterson na hora. Gosta do Darrell Peterson? Concorda
com a minha visão sobre ele, você compartilha do mesmo otimismo que eu em relação a ele, manda nos comentários, aproveita e comenta também qual que é o próximo prospecto que você quer que eu analise aqui no canal, deixa aí nos comentários. E é isso, né, minha gente? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, obrigado pela sua audiência, grande beijo e tchau, valeu!